Bom dia, Tiago. Bom dia também o pessoal do estúdio, aos ouvintes. Não acabou e não tem nenhuma sinalização que está chegando ao fim essa história. Ontem o TRF lá da 2ª Região mais uma vez negou o recurso da Advocacia Geral da União. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, antes mesmo da decisão sair, já havia minimizado que o governo mantém a indicação, mantém a aceitação do nome de Cristiane Brasil, que o PTB é um partido aliado e que por isso não há por que se questionar e que a indicação, o nome dela não seria nem amoral nem imoral e que não se pode impedir uma pessoa de assumir um cargo apenas porque ela teria algum tipo de questionamento na justiça, já teria sido condenada em processo trabalhista. Então, a Advocacia Geral da União ainda não informou qual vai ser o recurso utilizado agora, porque tem ainda a expectativa de recursos ao Superior Tribunal de Justiça e também ao Supremo Tribunal Federal aqui em Brasília. Isso não foi feito até agora porque o risco de derrota é muito grande. Ô, Luciana, falando sobre reforma da Previdência, tem uma outra história que chama a atenção, um encontro com pastores evangélicos para que essa reforma seja vendida. Eles querem o apoio até dos pastores, é isso? É isso mesmo. Ontem o presidente Michel Temer se reuniu com o fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus, o apóstolo Valdemiro Santiago, e hoje, logo mais à tarde, tem encontro com o presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Paulo, pastor José Wellington. E todos esses encontros fazem parte da estratégia de tentar mostrar que a reforma é boa, tentar garantir apoio agora dos evangélicos. Tem também uma sinalização do governo de fazer uma cartilha para ser entregue em lojas varejistas para explicar também vários pontos da reforma, porque a reforma, na verdade, é complexa e o governo não conseguiu explicar também exatamente, ainda há muita dúvida na população sobre os termos da reforma da Previdência. E tem também a história das entrevistas que devem começar também nos próximos dias em programas de televisão, programas mais populares, que o presidente quer fazer essa estratégia de aparecer mais, divulgar, isso apesar de alguns aliados já darem quase como perdida essa questão da votação da reforma da Previdência ainda em fevereiro. É a Previdência do apóstolo Valdomiro Santiago. É Valdemiro, né? Valdomiro, né? Mas não é com E, não? Acho que é Valdemiro, viu? É Valdemiro. Valdemiro com E e tal. Porque eu assisto as pregações, por isso que eu sei, viu, Thiago? Mas isso que a Luciana está nos apresentando, ontem nós comentamos lá no 3 em 1, né, Felipe? Isso. Há uma ideia, me parece sempre equivocada, dos políticos de achar o seguinte em relação aos evangélicos. Não, 3 em 1. Desculpe. De achar que você conversa com o pastor, ganha o apoio do pastor ou do apóstolo, daqui a pouco acho que de Jesus Cristo, cada um eles vão ascendendo nessa hierarquia, e que você tem o apoio do eleitorado evangélico. Como se o eleitorado evangélico não pudesse por si só decidir, ao conquistar o pastor ou o apóstolo, por exemplo, para a questão da reforma da Previdência, você conquista o apoio do eleitorado evangélico. Me parece um equívoco, se isso fosse verdade, nem precisava ter eleição, né? Então, eu acho que, claro, eu até entendo os esforços que estão sendo feitos para aprovação, mas no fundo há uma desqualificação do eleitorado evangélico, como se ele não pudesse decidir por si próprio, não tivesse livre-arbítrio, né? Agora, eu acho que o governo está chegando muito tarde nessa questão aí de tentar explicar melhor para a população as mudanças que serão aplicadas se a reforma for aprovada. Já tem uma data marcada para votação e eu acho que hoje a sensibilização tem que ser muito maior junto aos políticos. Eu não imagino uma onda da população favorável à reforma da Previdência, porque de repente todo mundo vai entender que ela possa acabar com privilégios e aí vão pressionar os políticos para que eles votem a favor, sendo que a gente tem o quê? 1 mês e meio pela frente, pela data marcada para votação. Então o governo demorou, ele fez uma comunicação errada, não conseguiu explicar os motivos e mais do que isso, essas recentes trapalhadas na escolha de ministra do Trabalho, outras implicações do governo, essas atitudes pouco éticas, eu acho que pegam muito mal. Quando a gente vê críticas à reforma, muitas vezes elas vêm vinculadas a um governo que não é confiável, um governo que também se envolve em corrupção. Eu acho que isso pega muito mal junto à população em geral e não sei se esse trabalho vai adiantar muito, não.
Eu acho estranhíssimo que o presidente recorra a um pastor, porque isso é comum, a gente comentou isso ontem, às vésperas das eleições, os políticos procuram pastores para influenciar o eleitorado, mas como a Denise falou, o governo Temer precisa influenciar os parlamentares. Então eu não sei se esse pastor é um guia espiritual da bancada evangélica para que haja uma influência direta, ou se o Michel Temer está querendo que o pastor influencie o eleitorado para que o eleitorado pressione os parlamentares, mas a reforma já é dia 19 de fevereiro, nem dá tempo de completar esse ciclo para haver uma pressão necessária. E o uso de aproximação política aos evangélicos é frequente, né? O Geraldo Alckmin detectou que o Jair Bolsonaro tem uma força com esse eleitorado, aí se aproximou também, e vários partidos estão se aproximando. A gente comentou ontem como Dilma Rousseff, nas eleições de 2010, há 4 dias das eleições, teve uma reunião, um encontro com evangélicos, onde ela mudou as opiniões dela sobre aborto, por exemplo. Até o PSOL, lá no Rio de Janeiro, Partido Socialista, agora tem um pastor, para vocês verem essa promiscuidade aí entre a política e a religião.